Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. É sempre uma alegria, toda terça-feira você sabe que a gente tem um encontro marcado e eu fico muito feliz a cada um que participa, a cada um que manda mensagem, a cada um que indica entrevistados. Esse projeto que nasceu do coração de Deus e com muito esforço, com muito trabalho de várias mãos, vem conduzindo e vem crescendo a cada dia. Chegamos no nosso 22º episódio. Que alegria, parece que foi ontem, hein? E é isso, cada dia melhorando, como vocês têm acompanhado, alta resolução, equipamentos de ponta e vai melhorar ainda mais. Então, muito obrigado. 19 horas, é terça-feira, você já sabe que é aqui com a gente no Conta Comigo, tá bom? Vai compartilhando para geral, vai mandando para todo mundo, porque hoje o papo vai ser massa, vai ser um papo inspirador e que vai te ajudar sim no seu dia a dia, beleza? O nosso podcast, que eu costumo dizer que tem 3 pilares. O primeiro pilar, ele nasce do contar. Conta comigo. Então, o primeiro contar vem de contabilidade. Então, a gente entende que a contabilidade é uma ferramenta, é algo transformador para o seu negócio. Então, sem contabilidade, você não vai a lugar nenhum. O segundo pilar é o pilar de contar história. Vamos contar muita história bacana aqui. Histórias que também não deram certo, para que você possa aprender e aplicar aí no teu negócio, beleza? E o terceiro pilar é aquele que diz assim, ó, conta comigo. Não tem coisa melhor do que saber que a gente pode contar com alguém, até porque não se faz nada grande, né? Sem poder contar com alguém, ninguém faz nada grande sozinho. Então, vamos embora com pouco papo e muito som. Eu recebo aqui no nosso estúdio, meu amigo. Olha, a conversa hoje vai ser massa, tá? Até porque ela que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro, filha de seu Francisco, que era motorista de carro forte lá no Rio, olha que o cara é arrochado, e hoje está aposentado. Filha da doutora Sandra, que era dona de casa, veio morar em João Pessoa em janeiro de 2000, isso mesmo, na virada do século. Depois que os pais se aposentaram, ela que é católica, mãe do pequeno João Guilherme, graduada em Ciências Contábeis, formada pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduada em Auditoria e Finanças, pós-graduada em Custos e Riscos Logísticos e pós-graduada em Planejamento Tributário. Brinca, 3 pós-graduações, viu? Apaixonada por musculação, ela também ama andar de bike. Ela que é empreendedora, empresária na SM Condo, que é uma empresa, uma administradora de condomínios, também empresária contábil na Tink Contabilidade. Desde 2022, ela que faz a diferença no mundo contábil. Beleza? É isso mesmo. Eu estou aqui com elas nos nossos estúdios. Ela que também é apaixonada por contabilidade. Eu estou com ela. Vale a pena você ficar comigo até o final. 1 hora de muito papo nessa terça-feira com essa linda, maravilhosa empreendedora, Fernanda Serafim. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Vinícius. Seja bem-vinda. Muito feliz pela sua presença. Eu também estou muito feliz e muito honrada por estar aqui hoje, né, pelo seu convite, por poder compartilhar um pouco da minha história, né, que eu acho bem importante, eu acho que vai inspirar algumas pessoas, principalmente aquelas que estão começando e também aquelas que acham que é impossível, né, você chegar onde você quer. E eu acho que com o podcast de hoje a gente vai conseguir devolver isso para quem está nos assistindo. Coisa boa. E vamos começar. Se segura na cadeira aí que vai ser 1 hora de muito papo, viu? Aqui não tem brincadeira, a gente vai contar tudo mesmo, por isso que conta comigo. Sim. E conta pra mim, porque a gente quer saber, a galera que tá te assistindo, a galera que gosta, que te segue, que acompanha a tua história e teu trabalho, quer muito conhecer um pouquinho mais sobre a Fernanda Serafim, né? Geralmente no dia a dia a gente não consegue se conectar falando algo sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia e nossa vida pessoal. Isso é muito importante. Por trás de qualquer empresa existe um ser humano, existe uma ser humana, uma mãe, uma empreendedora, uma mãe de João Guilherme que também tem problemas, tem tristeza, tem alegria. E é isso, a vida é sobre isso. E aí a gente começa do início, quando a gente pergunta, e aí, quem é Fernanda Serafim? Então, como você disse, né, sou uma menina que veio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né, nasci lá, depois eu fui morar na Baixada Fluminense, e em 2000, em janeiro de 2000, quando meu pai estava aposentado, a gente resolveu vir morar em João Pessoa, que meus pais, eles são nordestinos, apesar de eu ter nascido, né, no Rio de Janeiro, mas eles são nordestinos, meu pai é paraibano, minha mãe é pernambucana, então eles têm raízes aqui, né, então eles, quando puderam, voltaram à cidade. Então, a gente mora aqui em João Pessoa desde janeiro de 2000. E então, desde então,
eu venho seguindo minha trajetória, mas eu tinha um sonho, primeiramente, de ser dançarina, né? Antes disso, aquele sonho de criança que a gente às vezes tem, né? Jogador de futebol, então veterinária, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente chega àquele momento, o que eu vou ser da vida, né? Quando a gente termina o ensino médio. Então, a única certeza que eu tinha ali é que eu não queria nada da área da saúde, porque para mim já aquilo dali já não dava. Então, eu fiz vestibular. Vim de escola pública, né? Estudei minha vida toda em escola pública. No Rio de Janeiro, eu era bolsista de uma escola maravilhosa, que eu tenho, assim, muita felicidade de ter estudado lá, mas eu era bolsista. E quando eu vim para João Pessoa, estudei minha vida toda em escola pública. Então, você sabe aquela história de escola pública, tem um pouquinho de dificuldade, entrar numa universidade federal, a gente precisa estudar um pouco mais, né? Se esforçar um pouco mais. Então, eu fui decidi fazer na universidade. Primeiro, eu tentei Direito, não consegui. E fiquei naquela, o que eu vou fazer? Então, comecei trabalhando, mesmo CLT, comecei como recepcionista de academia e trabalhando na academia, conhecia muitas pessoas. E em um certo momento, a academia ela faliu. E quando ela faliu, eu fiquei, o que eu vou fazer agora? E do nada apareceu um empresário, né, daqui de João Pessoa, um grande empresário no ramo alimentício, onde ele via ali meu dia a dia. Eu chegava na academia muito cedo para abrir a academia, acordava às 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na academia e sempre quando eu chegava na academia ele estava lá já para fazer essa musculação. Então, a gente pensa que não, Vinícius, mas as pessoas estão ali, observando a gente. E eu ali nos meus 18 anos, achando que ninguém estava me observando, eu estava ali só fazendo o meu trabalho, focada, mas não, né? Focada ali no meu trabalho, né, em recepcionar as pessoas. E esse empresário, sabendo que a academia estaria ali fechando, né, e que provavelmente eu iria ficar desempregada, ele me convidou para trabalhar como auxiliar administrativa na empresa dele. Coisa boa. Antes de você concluir, mas vejam só, olha que ensinamento a Fernanda traz. Muitas vezes você vai estar trabalhando em uma empresa que pode não lhe pagar bem, que pode não ser um ambiente que você sempre sonhou. E aí o que geralmente a gente faz, a gente dá o nosso pior. A gente não se dedica, a gente não dá o nosso melhor. A gente não se entrega, a gente não atende bem, atende de cara feia. Imagina se a Fernanda nesse emprego, que eu acredito que seria maravilhoso, mas se não fosse, atendesse os seus clientes mal. Né? Atendesse mal porque a empresa paga mal, seja lá o que for. Ela jamais teria uma oportunidade de uma pessoa, como ela falou, estava observando o trabalho dela. Era um admirador do trabalho dela, consequentemente, dando uma oportunidade, melhor ou pior, mas estava dando uma oportunidade a ela. Então, é uma experiência, é um aprendizado. Pega essa visão, se você está assistindo, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Se você não melhorar, você vai continuar nele. Dê o seu melhor e faça a diferença. Mas antes de deixar você concluir, eu queria voltar um pouquinho. Como foi essa adaptação de vir do Rio, com o sotaque e tal, e chegar na Paraíba? Teve um pouquinho dos bullying do paraibano? Até como hoje, foi? Né? Hoje eu já sou mais, digamos assim, que as pessoas não percebem tanto. Mas eles acham mais que eu sou de Recife, digamos assim. Mas no início tinha muito bullying. Porque não toca nela, que ela vai levar choque de tanta chiadeira, né? Algumas palavras que a gente fala lá no Rio, que a gente aqui não utiliza. Então, às vezes, a pessoa perguntava, o que é isso, né? Por exemplo, um corretivo. A gente fala que corretivo lá é lick paper. Aí eu me presto lick paper na escola, as pessoas, lick paper, o que é isso? Então, assim, existia muito, tanto na família, né? Como aqui, meus familiares aqui da Paraíba, quanto também os meus amigos. Então, eles tinham essa curiosidade. Quando eu começava a falar, você veio de onde? Você é do Sudeste, né? Você não é daqui. Então, o bullying até hoje existe. Até hoje existe. Até hoje existe, mas logicamente, né, no início, muito mais, porque você está com o sotaque ali mais pesado, né, digamos assim. Então, hoje, como eu já estou uma parioca, né, como a gente brinca, né, que eu até me considero muito paraibana, né, porque já está há 25 anos aqui, então... Uma cidade maravilhosa, né? Eu digo que o Rio de Janeiro é cidade maravilhosa, eu digo que a Paraíba é cidade maravilhosa, né? Olha, e eu já tive a oportunidade de voltar para lá, eu tenho um irmão mais velho que mora lá, e eu já tive, ele vem para cá, que aqui também tem uma grande oportunidade de trabalho, de emprego, de salários, né? Mas também o custo de vida de lá é bem maior. Mas mesmo assim eu não quis trocar a Paraíba. Eu quis continuar aqui porque eu amo morar aqui, eu amo morar em João Pessoa e eu não me vejo, pelo menos nesse atual cenário, né, que eu convivo hoje, eu não me vejo em outra cidade. Então eu sou muito feliz aqui. Coisa boa. Então o seu primeiro emprego
Foi na academia? Foi na academia. Novinha, 18 anos? 18 anos, Coisa assim boa. que eu saí do Qual foi o ensino aprendizado médio. que você trouxe desse primeiro emprego na academia? Então, para mim, foi muito importante, porque começar a lidar com pessoas, né? Você ali atender pessoas, saber recepcionar, mostrar ali, que a gente mostra, né? Academia, conversar com os clientes que ali estão. Então, para mim, foi um desafio, né? Porque você chega... Você está ali na sua casa ou então na escola, então você não tem muito contato em atendimento, né? Você tem um contato ali pessoal com seus amigos, com sua família. Então, o desafio mais foi realmente esse, saber atender bem. E o meu chefe sempre falava, sempre com um sorriso, né? Mesmo se estiver triste, tem que estar sorrindo, tem que estar atendendo bem, porque o cliente muitas vezes não tem culpa do que você está passando. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, a gente não pode descontar no cliente, às vezes, as suas frustrações. Né? Então, assim, o aprendizado maior foi esse. Então, desde o início, atendimento de excelência era o meu ensinamento. Então, voltando, né, a que eu estava falando, aí esse senhor, né, esse grande empresário, que até hoje ele me chamou para trabalhar na empresa dele. E eu disse, vou sim. Ele vai lá fazer uma entrevista, eu cheguei lá. Aí, praticamente, nem teve entrevista. Entrei na empresa dele, ele chegou para mim e disse assim, aqui é a sua sala. E perguntou se eu sabia ligar ou desligar o computador. Eu disse, sei. Ele disse, você já usa lá na academia, né? Então, você já sabe. Aí eu disse, sei sim. Ele me explicou como era o trabalho e quando é que eu iria começar. Então, já na semana seguinte, eu já iniciei. E como lá eu era auxiliar administrativa, eu emitia nota, cuidava daquela pouquinho da parte financeira, né? Foi tudo me ensinado ali. E foi onde surgiu a ideia de fazer contabilidade muitas Então, vezes. foi lá que você já se apaixonou pela contabilidade. Sem saber muito o que era contabilidade isso, também, isso. né? Porque a gente não tem muito noção. Eu até conversando com outros amigos, muitas vezes, quando não tem alguém da família, né, contador, muitas vezes não sabe nem o que é. A gente vai descobrindo na universidade. Então, foi quando eu decidi, olhando lá as possibilidades, os cursos, o que eu mais me identifiquei foi com contabilidade. Quando eu fui ler, né, porque lembra, né, do tempo do vestibular PSS, né, que na época era PSS. Então, lá tinha a descrição do curso, né, as oportunidades que você tinha, os lugares que você poderia trabalhar. Então, eu li e me identifiquei com aquilo. Então, foi onde eu decidi fazer contabilidade. Então, você se apaixonou e começou a cursar ciências contábeis devido a essa oportunidade numa rede de alimentos. Era supermercado? Foi uma distribuidora de alimentos. Distribuidora de alimentos, ótimo. Exatamente, uma distribuidora de alimentos. E como eu vi que era muito ligado ao que eu trabalhava, né? Então, eu disse assim, não, por que não fazer? Tinha a parte de administração também, mas eu gosto muito dessa área também de dinâmica, né? Então, a contabilidade me trouxe isso. E eu fiz vestibular para contabilidade. Na verdade, Vinícius, eu fiz 3 vestibulares. Eu fiz o vestibular para ciências contábeis, fiz vestibular para tecnologia em geoprocessamento e fiz vestibular para marinha. Estudava para os 3. E quando eu fiz, passei em 2, que foi em tecnologia em geoprocessamento, no IFPB, e em ciências contábeis na Universidade Federal. Passando em tudo, ela fazia ela passar. Você teve o direito de escolher. Tive então. o direito de escolher. E na Marinha eu não passei porque eu não fui aprovada em inglês, mas em física, que era bem puxado lá, física, matemática, dei tudo certo, mas inglês, que era o que faltava realmente em mim na época, aí não consegui passar. Então, o que foi decidido? As pessoas olhavam para mim e falavam, você vai fazer o quê agora? Você passou em 2 universidades, vai passar o quê? Eu disse, eu vou fazer as 2. Então, na minha loucura, no início eu não fiz. Começou as 2. Comecei as 2. Não, meu amigo. Pense no rojão. Comecei as 2 no mesmo ano. E trabalhando? Então, aí nessa época, eu já tinha saído dessa empresa e depois eu fui trabalhar num shopping, que é onde eu não me identifiquei, e eu só fui estudar. Falei para o meu pai, olha, pai, eu vou passar um tempo sem trabalhar e vou só estudar, só segurar aí um pouquinho as pontas, que eu quero passar no vestibular. Porque foi porque eu trabalhando em shopping, né, eu trabalhava numa farmácia, eu era caixa de farmácia, eu trabalhando em shopping, eu não conseguia ter uma rotina de estudo eficaz. Sim. Então, foi quando eu passei uns 7 meses só me dedicando aos estudos, por isso que eu fiz 3 vestibulares. Então, quando eu passei no vestibular, eu não estava trabalhando.
Aí foi quando eu decidi, fiz as duas universidades, uma de manhã e a outra à noite, que é de tecnologia de processamento pela manhã e ciências contábeis à noite. Então, eu pagava 12 disciplinas por período, Então, em média. olha o reconhecimento e o esforço do seu pai, né? Graças ao seu pai, que deu todo o suporte, Sim. que lhe segurou as pontas Foi, ali, porque estava para que você acostumado, pudesse né? focar e estudar, né? É. E assim, pouca gente, né, Fernanda? Vale a gente levantar aqui, porque pouca gente tem esse privilégio de poder fazer duas universidades e ter uma família que ajude financeiramente e tal, porque geralmente a gente trabalha durante o dia para estar à noite. É muito cansativo, né, Fernanda? Eu cheguei nessa fase também, quando eu me formei, inclusive quando eu estava já processamento, eu fazia parte de projetos de pesquisas para poder ajudar na passagem, na alimentação, onde eu ganhava a bolsa do CNPq. Né? Era muito pouco, às vezes dividia com 3 pessoas, mas aquele dinheiro já ajudava no transporte, né? no lanche, no almoço. Então, isso foi muito importante também. E quando eu me formei em geoprocessamento, ainda fui trabalhar também numa empresa, porque o geoprocessamento ele tinha menos período, são 3 anos. Já nas ciências contábeis eram 5 anos. Então, eu me formei primeiro em geoprocessamento para depois me formar em ciências contábeis. Então, fui também trabalhar como analista em geoprocessamento, aí à noite, terminando a graduação, e aí que vem a história, o boom da contabilidade. Porque muitas pessoas achavam que eu ia me voltar à área de geoprocessamento. Por quê? Porque eu fazia muita pesquisa na área, já era analista em geoprocessamento, mas eu não deixava a contabilidade. Eu estava ali terminando minha faculdade, aos trancos e barrancos, mas ali. E o que acontece? Foi quando surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no grande hotel que tinha aqui, em João Pessoa, que era o Hotel Tambaú. E eu fiz uma seleção para ser analista contábil pleno de lá. E foi lá que minha história começou. Quando eu passei na seleção, fui aprovada. Então, fui trabalhar lá, larguei o geoprocessamento e fiquei só, porque não tinha como eu ser analista, né, em geo, e nem ser analista em contabilidade e ainda estudar contabilidade. Então, ali chega um momento que você precisa fazer escolhas. E escolhas que devem ser assertivas na sua vida. Isso. Né? Então, isso, para mim, foi também um ponto onde a chave virou. O que eu quero realmente para mim agora? Porque ia chegar esse momento e que eu não dava para fazer as duas coisas. Então, foi nesse momento que chegou. Então, foi onde eu escolhi a contabilidade. Então, o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar nesse hotel, eu tive um privilégio muito grande de ter pessoas extremamente especializadas na área contábil. Então, veio uma contadora geral de São Paulo, que fazia parte da rede de hotel, e ficou comigo durante um período, me ensinando só aquilo, né, para eu poder empenhar o meu papel ali no Hotel Tambaú. Então, foi quando eu comecei realmente a focar, a saber o que era contabilidade na prática. Mais ainda pela contabilidade. Exatamente. Saber o que era contabilidade na prática, né? Isso. Fazer um balancete, um balanço, as demonstrações contábeis. Então, assim, foi algo muito primoroso para mim, de verdade, porque lá, eu posso dizer para você, com toda certeza, foi lá onde realmente começou a minha trajetória em contabilidade. Então, daí, terminei meu curso, me formei em 2014, então já são 11 anos aí, fora o período, né, diante da formatura, que eu também já trabalho na área contábil. Então, a partir desse momento, trabalhei alguns anos lá, me formei, deu tudo certo. Depois fui trabalhar na Volkswagen. Aí foi quando eu engravidei, e aí também começa a minha história de mãe. E como é essa sensação, primeiro, de ser mãe, né? Isso. Tem gente que está nos assistindo que sonha em ser mãe. Então, como é essa sensação, esse sentimento, essa experiência, a evolução como ser humano e como profissional? Melhora tudo, né, Fernanda? E fala esse desafio não só de ser mãe, além de ser mãe, ser empresária, Sim. tomar conta das empresas dos clientes, tomar conta das suas empresas, que não é só uma só. E aí, fala pra gente. Então, o que acontece? Quando eu engravidei, não foi planejado, né? Aí eu engravidei e foi um susto na hora, né? Porque, diferente de você planejar uma gestação, né?
Diferente quando a gestação chega sem você planejar. E eu estava ali na minha rotina de trabalho, ali tentando... Estava bem realizada Estava bem profissionalmente, profissionalmente, né? mas estava Planejando crescer e tal. Isso, Acontece, exatamente. Fazendo seleções até para trabalhar em outras multinacionais, que inclusive, assim que eu engravidei, eu fui chamada para trabalhar na multinacional em Recife, onde eu tive que abdicar, né, dessa experiência, porque eu estava grávida. Então, apesar do susto, né, do início, tive uma gestação muito complicada, né, por questões realmente fisiológicas, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, quando meu filho nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Então, eu digo que... Eu acho que toda mãe fala mais ou menos isso. Eu não sei da minha vida antes dele. Parece que eu renasci com ele, né? A gente tem essa sensação. A gente é que é mãe, a gente renasce. Então, tudo ali a partir daquele momento foi voltado para melhores condições para ele. E eu tive uma grande dificuldade, porque quando você tem um filho, você tem que abdicar de muitas coisas. Então, ali eu tive que dar um time no meu período, né, de contadora, deixar de ser contadora para ser mãe. Então, passei um período ali me dedicando apenas ao meu filho durante 10 meses. Eu consegui me dedicar apenas a ele. Saí de onde eu estava, me dediquei durante 10 meses para ele. Aí, depois de 10 meses, eu retornei ao mercado de trabalho na área contábil. E foi quando também começaram outras dificuldades, porque eu tinha uma criança, né, onde me esperava. Questões financeiras também, Questões né? Porque financeiras. a partir do momento que você passa um período fora do mercado, algumas portas ou janelas se fecham, né? A dificuldade para retomar, eu costumo dizer que ficar em um período muito longo fora do mercado é muito perigoso. Não que seja o fim do mundo, mas é muito perigoso. Porque as conexões, as pessoas esquecem muito rápido das coisas e das pessoas. Isso. Então, termina que as conexões, elas se perdem, né? Enfraquecem, né? E aí as pessoas se esquecem, é mais difícil você retornar ao mercado. E você passou 10 meses ali acertadamente. Eu acho que é um período, como você falou, maravilhoso, não só para uma mãe, mas para um pai também, né? Vivenciar cada segundo daquele que não volta. Não volta. E como foi esse retorno depois de 10 meses, retornar e aí já começa a enfrentar algumas dificuldades financeiras, porque os custos aumentaram, né? As despesas aumentam. Exatamente. Né? E também foi um período também de separação também que eu tive, né? Tanto quando eu passei desses 10 meses, me separei do pai do meu filho, então também me vi ali sozinha, né, praticamente, para poder criá-lo. E graças a Deus eu tenho uma grande rede de apoio, que é minha mãe, que é muito importante. Inclusive, meu filho está com ela agora. Então, você ter uma rede de apoio, mesmo que seja só a sua mãe, outras pessoas, sua sogra, sua irmã, enfim... É muito importante nessa trajetória, porque você consegue também dar um pouco de tempo ao que você necessita, que é o seu trabalho. Eu vejo que a minha área profissional é muito importante na minha vida. Eu não me vejo apenas sendo mãe ou apenas dona de casa. Não julgo quem escolhe, mas eu, Fernanda, pelo menos nesse momento, a minha profissão faz parte do meu ser, faz parte da minha vida, da minha existência. Eu preciso me sentir viva também na minha profissão. É o que me realiza todos os dias, é o que me faz sair de casa. E o meu filho é um dos motivos, né? Ele que me impulsiona também. Eu quero que ele olhe para mim e tenha orgulho de quem eu sou, entendeu? Mesmo? Já que você está falando isso, então vamos falar sobre o João Guilherme. Como é que foi a chegada do João Guilherme? Eu sei que brilha em seus olhos, né? João Guilherme, e como foi a chegada dele, apesar de ter sido um choque assim, né? De descobrir que estava grávida sem esperar. Nasceu e aquele encanto todo, e 10 meses uma separação, que independente da separação não é bom para ninguém, né? Como foi, ele sentiu e você se recompôs logo, e aí? Conta um pouquinho como foi esse... Porque assim, a gente gosta de contar, porque muita gente está no mesmo barco que você, sabe, Fernanda? Muita gente tem medo de engravidar por conta do trabalho. Algumas pessoas estão se engravidando e abrem mão do trabalho para cuidar de seus filhos. A gente já teve vários colaboradores aqui que, trabalhando com a gente, abdicou do trabalho, pediu demissão porque queria curtir a gravidez e não queria mais voltar, enfim. Fala um pouquinho como foi, porque eu acho que é um testemunho de superação. Né? Fala um pouquinho, enriquece a galera aí, fortalece, fala um pouquinho para que possam aprender com você. A gente sabe que a partir do momento que a mulher ela se torna mãe, Vinícius, existe um impacto na vida dela muito grande, que faz com que ela mude muito a rota,
da vida delas, principalmente quando não é planejado. E a vinda de João Guilherme foi, como eu lhe disse, um susto no início, mas que impulsionou minha vida muito. Talvez eu nem estivesse aqui hoje falando com vocês se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Então, foi de muitos desafios, onde eu tive que me reinventar, por isso que eu falo que quando eu voltei para o mercado de trabalho, quando eu voltei, eu ganhava muito menos do que eu ganhava anterior a ele, né, quando eu abri mão lá do meu trabalho, quando eu engravidei. Então, o que eu pensei? Eu vou ganhar menos agora. O dinheiro que eu vou ganhar aqui não vai nem cobrir as minhas despesas, mas eu penso num futuro melhor para ele. Então, estar ali, sendo mãe, eu chegava, né? Muitas vezes eu amamentava ainda, ele mamou até os 3 anos. Então, muitas vezes eu via ali os meus seios doloridos, né? Era como se ele estivesse chamando, sabe? Quando eu chegava em casa, ele já vinha correndo para os meus braços, para ficar comigo, para ter aquele contato físico. Então, eu buscava muito ter esse contato físico com ele. Tanto é que hoje ele é super apegado a mim até hoje. Então, esse desafio de sair de casa, passar o dia todo fora, voltar só à noite, é um desafio para a mãe, é difícil para a mãe, porque a gente às vezes até se culpa um pouco, né? Porque, tipo, nossa, será que eu estou fazendo certo? Deixando de estar com o meu filho, mas eu não tinha nem muita escolha, Vinícius, naquele momento. Então, se eu não trabalhasse, quem iria nos sustentar? Entendeu? Então, nem a escolha de ficar em casa eu tinha. Eu trabalhava. Então, assim, eu não tinha essa escolha, não posso trabalhar, mas e aí o dinheiro para o sustento ia vir de onde? Porque hoje, quem sustenta a minha casa sou eu. Então, tudo que... eu até brinco dizendo, eu saio de casa todos os dias para me sustentar minha casa e sustentar meu filho. Então, não tenho ninguém pela gente, né? Digamos assim, financeiramente. Então, não tinha muita escolha. Então, esse é um dos desafios que eu acho que muitas mulheres hoje passam, principalmente mães solo, entendeu? Que precisam sair de casa para sustentar sua família, né? Seus filhos, sua casa, enfim. Então, o maior desafio foi esse, realmente, de estar longe, né? Querendo estar perto, mas teve essa dificuldade, né? Então, hoje... Mas também eu não me arrependo. Eu acho que é muito importante a gente passar por algumas situações na nossa vida, porque também nos fortalece, nos deixa mais forte, mais resiliente, digamos assim, né? A resiliência eu acho que faz muito parte de mim. Então, me deixa mais resiliente para a gente buscar o que realmente necessita. Coisa boa. E nessa trajetória aí, trabalhar em grandes empresas também foi muito bom. Foi. Agregou bastante você vivenciar esse ambiente, aprender com, vamos dizer assim, o profissionalismo de gerir. Fala um pouquinho quais empresas você passou e como foi essa experiência de grandes empresas. Então, eu trabalhei nessas empresas. A experiência de trabalhar numa grande empresa é bem bacana, mas é bem diferente quando você trabalha numa pequena empresa, né? Eu costumo dizer que existe a grandiosidade de você estar, né, num ambiente ali corporativo, onde tem aquela visualização, né? Eita, trabalho em tal lugar, né? Digamos assim, mas também você traz uma responsabilidade muito grande. Então, tive de gerenciar, né, essa parte contábil dentro do hotel, também dentro da Volkswagen, e foi muito importante na minha trajetória, né? Você saber gerenciar isso. E também trabalhei em escritórios, também, que é onde digamos que a gente aplica a contabilidade, né? Na prática, digamos assim, que a gente vê várias empresas. O que eu digo à minha equipe é o seguinte: se você trabalha em um escritório de contabilidade, se você passar ali pelo menos 2 anos, que é um período muito bom, em um escritório de contabilidade, você trabalha em qualquer empresa. Exato. Porque uma empresa, você trabalha geralmente com um foco só, Isso. Um produto só, um serviço só. Isso. E no escritório de contabilidade, você tem a possibilidade de trabalhar com diversas empresas, Isso. de diversas áreas, de diversos ramos, com pessoas de mentalidades diferentes. Então, isso acelera a sua evolução profissional, acelera o teu time, acelera o raciocínio lógico. Então, escritório de contabilidade realmente muitas vezes pode não pagar financeiramente muito bom. Algumas mínimas empresas pagam muito bem escritório de contabilidade, isso é a verdade, mas a evolução profissional, de capacidade, sabe, cognitiva,
de raciocínio, você sai na frente muito mais além de outros profissionais, né, Fernanda? Eu concordo perfeitamente. Inclusive, eu falo hoje, quando eu dou aula, né, que depois a gente vai falar, para alunos da área contábil, eu falo para eles, vai para um escritório de contabilidade que você vai sentir o que é contabilidade na veia, digamos assim, aquela raiz, né, como a gente costuma brincar. Porque, como você mesmo disse, a gente ali lida com várias empresas, né, de vários regimes tributários, com donos diferentes. Então, é um aprendizado muito grande e que você saindo dali, você sai pronto para trabalhar qualquer empresa e até mesmo na sua empresa. Entendeu? Quando você ali precisar querer empreender. Então, o que acontece? Eu tive uma evolução, digamos assim, muito grande também em relação a isso, porque eu estava acostumada a trabalhar em empresa grande, mas mais que tinha um tranquilo, foco. né? E mais tranquilo. E é mais tranquilo, com certeza. É mais intensa, né? Exatamente, é muito mais tranquilo. E quando você trabalha no escritório, não. Você tem ali várias empresas para você gerenciar. Então, digamos que a luta é bem maior, né? E eu tive também uma evolução muito grande ali, mas também, deixa eu lhe contar, quando eu entrei na universidade, eu não queria empreender. Eu queria ser ou concursada, ou trabalhar numa multinacional, numa Big Four. Empreender estava em último caso na minha vida. A gente sempre sonha alto, né? É. Sempre sonha alto, é isso aí. Eu queria ser auditor estadual, e tinha que ser estadual, ou não então era nem federal. auditor da Receita Federal, da Receita Estadual. A gente não imagina a lapada que é para chegar lá, né? É uma lapada grande. Então, logo após nas empresas, né, grandes, como também nos escritórios, eu passei numa seleção pública para uma autarquia pública federal. E também aí teve uma virada de chave também na minha vida. Por quê? Porque eu estava num órgão público, trabalhando com contabilidade pública, que era algo que eu não entendia, nunca teve não contato. entendia, só né? tinha aquele contato na universidade, Muito que você pouco, paga aquela disciplina e olhe lá, né? Então, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que a gente passa na universidade é muito pouco, né? O mercado de trabalho realmente que ele ensina. Então, foi quando apareceu, tinha uma pessoa lá muito importante, que com certeza você conhece, que é Rômulo Teotônio. Sim, meu amigo. Né? Maravilhoso, agradeço muito a ele, que eu devo muito a ele, muitas coisas na minha vida. E ele é assessor contábil dessa autarquia. E quando eu cheguei lá, ele foi me ensinar, ele falou assim para mim, tome a lei de licitação para você estudar. Quando eu pego a lei de licitação, ele disse, vou lhe ensinar o básico, as coisas aqui que você precisa aprender para dar andamento ao seu setor, mas você precisa colocar a lei de licitação dentro de você, viu? Por quê? Porque ali eu iria ser gestora do setor de compras e licitação. Depois de 2 anos, eu me tornei presidente de licitação também do órgão. Então, realmente foi muito diferente do que eu estava. Aprendeu o outro lado da contabilidade, Isso, vamos dizer assim, né? Aprendi o outro lado. Aproveitar, Fernanda, também mandar um abraço para Rômulo, meu amigo pessoal, um cara que eu tenho um carinho enorme. Tive a oportunidade de conhecer Rômulo já ainda na faculdade, né? E desde lá foi um cara que eu aprendi muito, tá? Desde o desenvolvimento do movimento estudantil, desde ingressar no Conselho Regional de Contabilidade, que eu ingressei na comissão do CRC Jovem, e desde a minha faculdade eu já fui muito ativo no Conselho, tive a oportunidade de ser subcoordenador e coordenador da Comissão de Prerrogativa, né, a pioneira na Paraíba, Legal. até chegar a ser conselheiro, no qual agora, em dezembro de 2025, eu estou entregando aí meu cargo, não vou mais me candidatar, mas a Rômulo eu deixo também a minha gratidão. Foi um cara que eu aprendi muito também, não só na parte do conselho, mas também na parte contábil, a gente está sempre junto. As nossas famílias, né, têm um ciclo de amizade muito bom. Deixar um abraço para Rômulo, para a Sula, para toda a família dele. E é isso, né? Rômulo é esse cara de coração gigante. Não, ele é incrível. Eu não tenho nem... Só agradecimentos mesmo. Ele me ajudou muito na minha trajetória nesse órgão. Eu passei 5 anos lá, trabalhando lá. E eu tenho uma gratidão enorme a ele e a todas as pessoas ali que eu trabalhei. E também vamos agora falar sobre a parte de empreender, né, Vinícius?
Lá foi onde realmente foi meu último trabalho, digamos assim, onde eu trabalhei para outra empresa, né? Para um órgão público. E quando eu estava lá, eu trabalhava com muitos empresários, porque eu fazia parte de compras. Então, eu tinha um contato direto com muitas empresas, com muitos fornecedores. Não só fornecedores que forneciam, mas também que queriam fornecer. Exatamente, quando tinha licitação, enfim. Então, quando a gente fechava os contratos, eu tinha contato direto com aquele fornecedor específico. Então, quando eu iria falar com ele, enfim, ou com qualquer funcionário, falar sobre nota fiscal, explicar como é que eram as notas, porque tem uma diferença, né, para nota fiscal que você vai emitir para órgão público, não é igual quando você emite para outra pessoa jurídica, privada, digamos assim. Então, eu sempre tinha aquele contato direto. E às vezes eles perguntavam, antes de você trabalhar aqui, você era o quê? Aí eu disse, não, eu tenho minha formação de contabilidade, sou contadora. Aí, eu quero você para ser minha contadora. Aí eu disse, mas eu não posso. Porque tem dedicação exclusiva, né? Isso. Aí eu disse, mas eu não posso ser sua contadora. E isso foi surgindo muito, Vinícius, muito, muito, muito. Até chegou um momento em que eu falei assim, nossa, estou sendo tão procurada para fazer a contabilidade de outras empresas, por que não empreender? Isso. Então, foi quando começou o mosquitinho do empreendimento, me picou ali, né? Só que aí não foi de imediato, não. Passou um tempo ainda, uns anos. E foi quando realmente eu decidi empreender. Quando eu decidi empreender, eu comecei a me preparar para sair do órgão público. Psicologicamente, financeiramente, Financeiramente, logisticamente, isso, tudo. por quê? Porque aí eu já tinha também, como eu lhe disse, essa obrigação, digamos assim, de sustentar uma casa, um filho, Claro, né? claro. Então, eu já estava ali acostumada com aquela renda, digamos assim, estava financeiramente estável, mas eu queria mais, né? Eu sempre tenho essa, eu fico querendo sempre procurar um pouquinho mais, me melhorar, evoluir como pessoa, como profissional, estudar, que eu não paro de estudar nunca. A gente, às vezes, quando entra na faculdade, diz, eu vou fazer meu curso e depois que eu me formar só vou trabalhar. Muito se engana, viu, minha gente? Quem faz isso? Quem pensa que vai entrar na universidade já só vai fazer o curso e não vai estudar nunca mais. Muito pelo contrário, você estuda muito e muito mais. 24 horas por dia, todo dia, toda hora. Exatamente. Ainda mais a gente que é contador, a gente sabe que a lei está ali, ó, sempre se renovando. Então, o que acontece? Aí eu fui me preparando, todas essas áreas, financeiramente, psicologicamente, logisticamente. E o que aconteceu? Até que chegou um momento, e o que eu fiz? Aproveitei que essa autarquia ia ter eleição, que iria, então, mudar de presidência. Então, eu disse assim, esse é o momento, né? Que vai mudar a gestão. Então, Futuro provavelmente incerto, incerto, né? Exatamente. Então, vou aproveitar esse momento. Então, eu falei com o meu superintendente na época, conversei com ele disse, Fernanda, eu não acredito. Disse, não, mas eu não vou sair agora não se preocupe não. Você vai encontrar uma pessoa para eu... fazer a transição. Fazer, né? A transição, exatamente. E quando tiver tudo ok, você vai me dizer, Fernanda, acho que agora está certo, você pode sair. Aí eu saio. Eu não cheguei de supetão, disse, vou embora, tchau não, e até logo. A gente tem que ter essa responsabilidade, né? Claro, profissional. Eu costumo dizer que tudo que acontece na nossa vida é reflexo do que a gente alguma vez fez com alguém. Então, isso. Eu acho que muitas vezes você termina sofrendo isso, não necessariamente como culpa, tá? Mas a sua postura de não fazer isso reflete que muitas vezes Deus vai lhe abençoar e vai fazer com que outras pessoas não façam isso com você. Não quer dizer que eu nunca fiz e o pessoal faz comigo, isso é normal. Não, mas é uma postura muito louvável de virada de chave, porque muita gente aí no mercado, não são poucas, simplesmente chuta o pau da barraca. Os impactos não é só numa autarquia ou numa empresa, mas nas pessoas que estão ao redor, né, Fernanda? Exatamente. Então, o que acontece? Aí foi quando eu conversei com ele e chegou o momento, né, de me despedir. Foi uma despedida assim, bem dolorosa, digamos assim, de muita emoção, mas que foi um novo recomeço na minha trajetória profissional. E quando eu comecei a empreender, não tinha cliente não, viu? Fui buscando. Então, eu fiquei também com aquele medo, né? Será que vai dar certo? Será que eu tive essa... Como é que eu posso falar?
Eu tive essa decisão. Tomei a decisão correta, Tomei né? a decisão Porque correta. no início realmente é muito difícil. Você pode ser o melhor profissional. Pode. Você pode ter a melhor rede de contatos. Você pode ter a melhor estrutura, o melhor tudo. Mas o início é muito difícil. Isso. Porque as pessoas não acreditam em você. Você não tem cliente para indicar, para ter uma referência do seu trabalho. Isso é muito difícil. Eu sofri muito na pele no início. Hoje, além de estar mais tranquilo, mas continua sendo muito difícil. E como foi esse início aí? 0 cliente? 0 clientes, Vinícius. Aí, como eu te disse, a minha reserva financeira uma hora ia acabar, né? Eu estava ali, tinha segurado um tempo, mas minha reserva financeira uma hora ia acabar. Então, essa era a minha preocupação. Mas o que acontece? Deus é muito maravilhoso comigo. Então, eu fazia o quê? Falava para todo mundo. Gente, eu abri um escritório. Menino, podia passar qualquer pessoa. Eu falava, eu abri um escritório. Porque as pessoas, às vezes, têm vergonha de dizer com que trabalham. Na roda de amigos, na igreja, no barzinho, na lanchonete. Isso. Você tem que sair dizendo para todo mundo, né? As pessoas têm que conhecer você, tem que saber o que você faz. Principalmente quando você quer, né, prospectar cliente. Porque a parte de prospecção, Vinícius, você sabe que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, então... E principalmente na nossa profissão, que é vedado alguns comportamentos comerciais. Isso. E, infelizmente, ainda tem profissionais que insistem em praticar. Então, por exemplo, no escritório de contabilidade, na nossa profissão contábil, você não pode jamais comercializar algo, né, mercantilizar o produto contabilidade, denegrindo a imagem do seu colega. Então, você pode ter problemas sérios com o Conselho Regional de Contabilidade. Está lá no Código de Ética, não é isso? Então, como veda algumas situações, teoricamente, diminui as suas possibilidades, vamos dizer assim, de prospectar de forma mais agressiva, né, Fernanda? Exatamente. Então, além dos contatos que eu tive na autarquia onde eu trabalhei, também falei para todo mundo. Todos os contatos que eu tinha, os fornecedores que queriam, me queriam como contadora, eu dizia. Então, foi quando começou a surgir os primeiros clientes. Não foram muitos, foi um mês, consegui no segundo mês, outra vez não conseguia. Então, eu fui ali começando a fazer minha cartela de cliente, isso em 2022. Quando chegou no finalzinho de 2022, tive um convite de uma grande amiga que eu trabalhei no hotel, onde eu era analista contábil e ela era analista fiscal. E a gente fez a nossa amizade ali e ela já tinha aberto um escritório há algum tempo. E o estudado dela estava crescendo muito. E ela disse, amiga, não estou dando conta, quero você como sócia. Aí foi onde eu entrei na sociedade com ela. E daí, nosso escritório só deu a crescer. Aí ela fizemos reunião, ela me explicou como estava sendo o escritório. Ela trabalhando sozinha, ela e o esposo dela. O esposo dela não é contador, é administrador. E foi onde eu entrei para somar. E foi onde eu entrei para sociedade. E hoje a gente já tem um escritório físico, temos funcionários, temos uma cartela de clientes muito boa. E eu fui prospectando, aí a gente somou os clientes que ela tinha com os que eu já tinha também. Né? Então, onde também a gente começou ali a trabalhar em prol do escritório, que estava tendo um crescimento muito bom. Então, nasceu primeiro a sociedade da Tink Contabilidade ou da SM Condo? Da Tink Contabilidade. A SM Condo vai vir bem depois, que aí eu vou chegar lá. Então, ali eu fiquei, a gente fez a sociedade, estamos até hoje, graças a Deus, temos uma sociedade muito saudável. Temos um leque de clientes maravilhosos e temos desafios todos os dias. Aproveita e deixa para quem está nos assistindo o Instagram da Tink Contabilidade. Aproveita e deixa o seu Instagram. Vende teu peixe aí. Então, o Instagram da Tink Contabilidade é @Tink Contabilidade, THINK Contabilidade. E o meu Instagram profissional é contadora.fernandaserafim. Então, me segue lá, viu, gente? Eu quero todos lá para torcer por mim. Diz lá, eu tô te seguindo porque quer assistir lá no Conta Comigo. No Conta Comigo, aqui com o Vinícius de Moraes. Então, o que acontece? Aí, a gente tá vindo trabalhar, graças a Deus, muito nisso. E onde surge também a parte de empreender, Vinícius, que eu nunca havia empreendido na minha vida. É um desafio, né, Fernanda? Um desafio enorme. Gestão, prospecção,
se vender, né, digamos assim, nas redes Responsabilidade sociais. financeira, né? Responsabilidade financeira, saber ter reuniões com o cliente, saber conversar com o cliente para que ele enxergue em você ali um bom profissional, que ele queira você como contador dele, porque o contador é muito importante. Ainda ser mãe e dar amor a João Guilherme. Olha o desafio, meu amigo, é coisa, viu? É coisa. Então, assim, o que acontece? Eu tive também esses desafios de gestão. Inclusive, faço os cursos na área de liderança, de empreendedorismo feminino. Faço parte hoje também da Comissão da Mulher do CRC Paraíba. Fui convidada por Rômulo Teotônio. Então, é onde a gente também é uma porta, né, que se abre para a gente poder se mostrar, né, mostrar nosso trabalho, nossa profissão como mulher, né, como mãe, como empreendedora. Lá no CRC, a gente deixa isso muito forte, você que já faz parte, né, hoje. Você sabe como é que funciona. Então, eu tive todos esses desafios e saber a gestão do escritório também, porque eu nunca havia, né, empreendido, estava ali na minha primeira vez, estava vendo como é que funcionava, sabia como era o escritório no operacional, né, e na gestão de um escritório. Então, assim, tudo isso a gente vai aprendendo realmente no decorrer do tempo, acertando, errando, mas buscando, tendo fé naquilo que você está fazendo. Então, você como empreendedor, também você sabe de todos os desafios ali que a gente passa. Então, quando eu atendi um cliente, eu já lembro da história lá atrás. Da academia. Do melhor atendimento, sorriso no rosto, ter empatia com o cliente, né? Buscar a dor do cliente, porque pela dor do cliente você vai saber como resolver, saber o que ele realmente precisa. Então, você dá atenção a ele, eu acho, Vinícius, a parte de atenção com o cliente é muito importante. Ele precisa muito se sentir seguro no que você está falando e quem você é. Porque você vai estar ali gerenciando o dinheiro dele, a empresa dele. Ele tem que ter segurança em você, né? Ele tem que ter segurança em você. E também é uma coisa muito importante. Depois que o cliente pega confiança em você, acabou. Ele não faz mais nada sem ligar para você. Faz mais nada, mais nada, mais nada. Então, a gente lá no escritório tem muito isso. A gente vê se pega cliente que não tem atenção do contador. Eu falo com o meu contador, ele demora para me responder, vai me responder, sei lá, uma semana depois, ou então não faz como eu gostaria. Não sei se você tem essa, eu acho que sim, né? Então, quando o cliente vê e recebe, nossa, você é muito atencioso comigo, você sabe resolver o meu problema de imediato, não tem nada escondido, enfim. E saber também dar a melhor opção, o melhor direcionamento ali para o seu cliente. A gente aqui na Impacto Soluções Contábeis, a gente vendo essa necessidade, a gente criou um projeto que é a Central do Conhecimento. Então, a Central do Conhecimento, nós desenvolvemos cursos online e cursos presenciais, tá? Então, dentro do projeto Central do Conhecimento, existe um curso qual eu ministro, que é como construir um escritório contábil lucrativo. Então, lá tratamos exatamente isso, né? Como que você não deixe o seu cliente sem ser acionado, seu cliente sem poder estar recebendo informação, usando a inteligência artificial, usando as estratégias de marketing. Então, assim, vale a pena, tá? Vai lá no meu Instagram, a gente sempre divulga o calendário de cursos. Vale a pena, é um curso presencial aqui na nossa estrutura, que não é multidão, não é palestra. A gente está na terceira edição, agora em outubro ou novembro a gente está analisando, vai ter a terceira edição do curso. Só são 8 pessoas, 8 vagas, porque não é palestra, não é multidão, é corpo a corpo. Então a gente pega no braço. Já tivemos contadores sem logomarca, então a gente cria logomarca na hora, cria as propostas comerciais, a gente cria os gatilhos, cria as comunicações de forma automatizada. Então você que está nos assistindo, faz isso, sai da tua zona de conforto. Não tem nada de errado de você aprender com outro contador, né? Eu acho que, Fernanda, a rede de contatos, os contadores precisam se ajudar. Não adianta você querer caminhar sozinho, por isso que o nome é Conta Comigo. Nosso podcast ele nasceu exatamente dessa necessidade. Não adianta você caminhar sozinho, se dá para caminhar junto. No ramo da contabilidade, na profissão contábil,
Existe sim a competitividade, é normal, mas tem como ser uma competitividade sadia. Isso. Cada um com sua particularidade, cada um com seu cuidado com o seu cliente, e todos vão crescer. Tem espaço para todo mundo, né, Com Fernanda? certeza. Então, fica ligado nas dicas que a Fernanda está trazendo E aqui. maravilhoso esse seu projeto, porque tira aquelas pessoas também que têm medo, né? De, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou iniciar? Então, esse seu projeto é maravilhoso. E eu costumo dizer que, pelo menos, os meus amigos contadores somos parceiros. Graças a Deus, se eu tiver dúvida, se eu não souber fazer alguma coisa, a gente liga um para o outro, às vezes marca reunião, se ajuda, porque, graças a Deus, eu sou muito parceira dos meus amigos contadores. E cuidar da TIC Contabilidade, uma empresa contábil, já dá trabalho. Como foi essa loucura aí? Vamos criar outro problema para a gente cuidar? Então, vamos Como foi lá. essa SM Condo, essa necessidade? De onde nasceu essa necessidade de ter um administrador condominial? Vamos lá. Quando eu falei que eu trabalhei numa autarquia pública, eu trabalhei no Conselho Regional de Corretores de Imóveis durante esse período. E lá eu conheci muitos corretores de imóveis, imobiliários. E o que acontece? Eu tenho muito... a minha vida também é muito voltada para essa área de construção imobiliária. E eu vendo como está a situação da nossa cidade, né? O boom imobiliário que está acontecendo. Eu tenho muitos clientes corretores, muitas construtoras, imobiliários. Então, eu sigo muito esse meio. Então, foi quando surgiu a ideia de abrir uma administradora de condomínio. Só que essa ideia, ela estava guardadinha. Ficou ali, guardadinha comigo, que eu não sabia muito como é que eu iria iniciar. Então, teve um certo dia que eu conversando com uma amiga, que inclusive se chama Fernanda também, Fernanda Matos, advogada. Ela chegou para mim e falou assim, Fê, eu queria abrir uma empresa, porque ela tem a advocacia, né? E ela queria também ter uma segunda empresa. Ela, Fê, eu queria abrir uma empresa. Você tem alguma ideia? Eu olhei para ela, por quê? Puxou ali o projeto do bolso, né? Exatamente, porque a gente... Por que não? Porque uma administradora de condomínio precisa de um advogado, né? A parte jurídica é muito forte. Muito forte. Né? Não só a área contábil e financeira, mas a parte jurídica é muito... Os pequenos condomínios não, mas os grandes geralmente precisa acionar na justiça, às vezes o acordo extrajudicial. Exato. Então, o advogado está muito atrelado, né? A parte da prestação de contas, de passar pela auditoria, de fazer uma defesa judicial de uma briga entre síndicos, enfim. Isso, exatamente. Até mesmo aquelas, como é que fala? As reuniões, né, que tem. Isso. As assembleias que tem. As assembleias. As atas assembleias precisam de um advogado. Isso é revisada revisada pelo advogado, né? Precisa sim. Elas que são elaboradas e revisadas, né, por um advogado. Então, quando eu olhei para ela, eu disse assim, você que tem essa especialidade imobiliária também, o que você acha de não abrir uma administradora de condomínio? Ela olhou para mim e disse, de onde você tirou isso? Aí eu disse para ela, é uma coisa que estava guardada comigo aqui. Ela, não, vamos. Então, o que aconteceu? A gente estudou, né, a possibilidade, fizemos um plano de negócios, que é importante também, minha gente, vocês que querem abrir uma empresa, fazer um plano de negócios, para você saber como é que vai ser a sua empresa, você medir os custos, né, as possibilidades, ter todos aqueles desafios. Então, a gente se juntou e fez um plano de negócios, viu que era viável. Então, foi onde, em outubro de 2024, agora, dia 10 de outubro, vai fazer um ano, que a gente abriu a nossa administradora de condomínio. E, graças a Deus, está indo muito bem também. E já aproveita, deixa o Instagram também aí. Vende teu peixe, mulher. Tu é vendedora. Vou vender. Então, a empresa é @smcondo.administradora de condomínio. E vocês me seguem lá no Instagram. E, então, sou eu e Fernanda, né, advogada. Nós somos sócias dessa administradora. E foi também outro desafio que começou a surgir, né? Porque como é que eu vou prospectar agora clientes, condomínios? Que já é muito difícil, né? Porque geralmente os condomínios já nascem nas construtoras. Então, geralmente já está muito atrelado a uma indicação, uma parceria, né? Sim, outra coisa também, que quando surgia muito lá no escritório, para a gente abrir CNPJs de condomínio. Só que a gente abriu os CNPJs dos condomínios, mas não ficava com a empresa, né? Não ficava com o condomínio, fazia só a abertura do condomínio. Então, ali também eu comecei a ver uma ponte, né, de receita, que o escritório de contabilidade não tinha. Então, por que não? Também teve, por isso que estava ali guardadinho, né, porque eu vi ali a ideia de ter
Porque eu estava vendo o cliente chegar e ir embora. O cliente chegar e ir embora. E eu não queria que o cliente fosse embora, eu queria ali que ele ficasse comigo. Tá vendo que eu fui mordida pelo mosquitinho do empreendedor? Então, eu queria ali que ele ficasse comigo. Então, quando eu vi ele indo embora, porque a contabilidade na história não tinha essa opção, né, esse serviço para entregar ao cliente, isso me incomodava. Mas eu não tinha ainda a possibilidade de fazer isso. Mas quando Fernanda chegou e perguntou para mim se a gente poderia abrir uma empresa, foi quando eu vi essa oportunidade surgindo. Então, quando a gente voltando para a prospecção, foi onde eu voltei para as minhas amizades, né, meus contatos, meu network, que é muito importante, com construtoras e imobiliárias. Então, assim, comecei a falar com os meus amigos, corretores de imóveis. Quando eu via eles apresentando um prédio, digamos assim. Quem é a construtora desse prédio? Me leva lá para falar com o dono. Foi mais ou menos assim. Então, sempre marcando visitas com os donos das construtoras, com os gerentes. Levei muito não, levo ainda, né? Porque a empresa só tem 1 ano, mas eu não desisto. Eu persisto e a gente conseguiu clientes dessa forma. Então, o que acontece? Ainda continuo, assim como na contabilidade, prospectando o cliente, mas também seguindo esse ramo da administradora, que também não é fácil. Você, como eu já sou mãe, né, como você sabe, tenho uma casa, às vezes eu faço parte de assembleia, chego 10h30, geralmente 11 horas. As assembleias são à noite, né, Fernanda? São à noite, então eu chego 11 horas, às vezes já teve dia de eu chegar 00:30 em casa, em assembleia. Então, a gente às vezes precisa abdicar um pouquinho também do tempo, mas também quando eu posso, como eu lhe disse, eu estou ali. Por exemplo, um final de semana, eu não atendo ligação, eu não, sabe, eu me dedico exclusivamente ao meu filho, à minha família, aos meus amigos, porque eu preciso também viver esse momento. Eu não posso ficar só ali nos estudos, no trabalho, porque também isso consome muita gente. A gente precisa também vivenciar a nossa vida, né? Verdade. Então... Fernanda, vamos só dar uma pausazinha. Toma um cafezinho, uma água. Tem um cafezinho quentinho, que aqui não falta café. E aí a gente sempre dá uma pausa, que é assim para apresentar os nossos patrocinadores. Ótimo. Que é aquela galera que injeta o dinheiro aqui para fazer esse projeto andar. E aí a gente começa falando de um parceirão nosso, novo aqui no nosso podcast, assim como eu. Deixei aqui ó, o visual crescer. E aí, como é que tá, hein? Eu não gosto muito de barba não, mas tive que deixar a barba crescer. E também, assim como eu, de visual novo, temos parceiro novo aqui no nosso projeto. Cachorro Quente do Gordo, lá na Principal do Geisel. Você que gosta de cachorro quente. Fernanda, eles têm um cachorro quente. Eu acho que é de 1,80 m. É muito Deus, grande. 1 metro é maior do que eu. Cachorro quente gigante. Tem cachorro quente de todos os tamanhos. Vai lá na Principal do Geisel. Procura lá onde é o cachorro quente do Gordo. Queria aproveitar e mandar um abraço para Lito e Joyce, os empresários desse negócio que acreditam no nosso projeto. Vale a pena também entrega a domicílio em toda a nossa cidade. Ele tem um molho lá de maionese. Ai, meu Deus, é uma delícia. Comer rezando. É viciante. E o pior, porque o cachorro quente vem frango, charque, calabresa. É fantástico, fantástico. Eu digo assim, não pede não, porque tu vai arrumar um problema, que é viciante. Vai lá, acessa lá, @cachorro quente do Gordo. Manda um WhatsApp, diz que viu aqui o nosso podcast, conta comigo, porque é muito massa, beleza? E o próximo patrocinador e apoiador é exatamente a Impacto Soluções Contábeis, no qual é o maior patrocinador do nosso podcast, conta comigo. Então vai lá também, @Impacto Soluções, né, que é soluções, _, começa a seguir, que lá a gente traz muita novidade. Terceiro patrocinador é aqui onde a gente está, no estúdio da Impacto Comunicação e Marketing. Então você que está nos assistindo, está gostando do nosso podcast, fala com eles, que eles criam desde o teu podcast até colocar no ar, te dá todo o material, é top. Vocês estão assistindo, estão acompanhando o nosso projeto e você também pode ter um projeto muito melhor, com conteúdo de qualidade, gerando autoridade no digital e fazendo você vender ainda mais, beleza? Então eles trabalham desde marketing, comunicação, brand, identidade visual, cobertura de eventos. Então você que tem eventos, vai toda a equipe lá com drone, com equipamento e te entrega um equipamento, um material de ponta, beleza? E é isso, você que quer fazer parte do nosso projeto, vai lá no meu Instagram, @ViniciusMoraesJP, fala comigo, pega meu WhatsApp, que aí a gente vai te mostrar como é que é para que você possa apoiar o nosso podcast e tá aqui com a gente. E é isso, Fernanda, que papo massa.
Você que chegou agora, estamos aqui com Fernanda Serafim, empresária contábil, mãe do João Guilherme, ela que tem uma história inspiradora. E aí, esse é o período do nosso podcast que a gente traz algumas fotos para poder contar um pouquinho sua história. Isso é legal. E aí? O que é que Esse esse o garotão João. aí lhe representa? Ai, meu Deus, é tão emocionante pra mim. Essa é a minha luz, a minha vida. Às vezes ele fala, mamãe, você trabalha tanto. Eu queria que você ficasse um pouquinho mais comigo. Mas você aproveita quando a gente tá no final de semana, né? A gente se aproveita mais. Ele é a minha luz, ele é o que me impulsiona todos os dias a sair de casa, a estar com ele, trabalhar por ele, para o futuro dele. Então, é a minha razão de vida. Não tem muito o que dizer. Mãe, a gente se emociona, né? Então, esse é meu menino de 9 anos. E eu tava olhando as fotos dele, ele é apaixonado também, ele é católico, ele só vive na igreja, eu me emocionei um pouquinho com as fotos dele. Inclusive, agora em novembro, ele vai fazer a primeira comunhão. Ele adora ir para catequese. Ele toda vez, mamãe, ele acorda já botando a roupa, tomando um café dele, já pronto para catequese. 2 coisas que ele ama, é a catequese e o futebol. Aliás, 3. Ele gosta da igreja, do futebol, que ele sonha em ser jogador de futebol. Uma das coisas que ele fala que quer ser jogador de futebol e engenheiro de robótica. E a outra, carros, apaixonado por carros esportivos. Perguntar, se você conversar com ele de carro, sabe muito mais do que eu. Sabe todos os carros, as marcas, ele vê, está passeando, ele, mamãe, tem que mandar ele estudar para comprar logo uma BMW, para ficar com ele. Também. Não, ele sabe o que ele disse? Ele disse que vai fazer um carro especialmente para mim, vai desenhar um carro para mim. Ele disse, mamãe, você vai andar num carro que eu vou produzir. Olha só. Vamos voltar ao tempo e lembrar aí você lá na maternidade, quando ele nasceu, a virada de chave, a transformação da Fernanda, né, jovem para a Fernanda mãe. Aquele turbilhão de informação, né, Fernanda, de responsabilidade. Como foi? Eu costumo dizer que a gente renasce, né, como mãe e descobre qual é o verdadeiro amor. A gente acha que ama marido, mãe, pai, ama também, mas o amor de um filho, ele é inexplicável, né? Você não consegue dimensionar, só sabe quem é mãe ou pai. E aí eu vou contar uma curiosidade aqui, você que está nos assistindo. Eu estava na faculdade quando meu filho nasceu, e meu amigo, meu irmão, parceirão que eu tenho, que é Pedro Rufo, amigão meu, contador também, e aí ele chegou para mim, e aí disse, você ama seu filho? Aí eu disse, amo demais, Ave Maria. E aí ele disse, você não ama seu filho. E aí naquela hora eu disse, oxe, quem é você para dizer que eu não amo? Você tá ficando louco? Ele disse, você não ama seu filho. E aí eu olhei pro olho dele e eu disse, você tá brincando. Ele é muito brincalhão, você tá brincando. Eu amo meu filho. Ele disse, você vai amar seu filho a cada dia. Isso. Você vai amar, cada dia que passa, você ama mais ainda ele. Então, é isso. Cada dia que passa, a gente se apaixona mais pelo nosso filho. Isso. A gente olha para ele e diz, caramba, saiu de mim e é a minha inspiração. E eu sou inspiração dele. E aquilo gera uma parceria, né, Fernanda? Como você falou, até ele é você seu parceirão. Emociona. É verdade. E cada fase, Vinícius, que você tá ali passando com seu filho, quando é bebê, né? Quando é uma criança, agora meu filho já está com 9 anos, daqui a pouco está ali a pré-adolescente, e você vai tentando imaginar como é que ele vai ser, né? A gente buscando sempre o melhor para ele, dar o melhor, a educação principalmente, né? Ver quais são os principais valores, não é um bem material, porque quando eu vim de uma família humilde, eu sei que o bem material não é tão importante. Importante mesmo são os valores que a sua família lhe dá. A educação, o respeito. E sabe qual foi o aprendizado que eu tive agora? Muitas vezes, um casal, o homem trabalha mais, né, Fernanda? Isso. E aí o homem é aquele que é o último a chegar em casa. É muitas vezes que está ausente de algumas reuniões, de alguns momentos. E o homem, muitas vezes, ele é crucificado por conta disso. Sim. Não é? Quando diz, o dinheiro é importante, mas o seu filho precisa de você. Sim. E hoje eu olho para você e eu vejo exatamente você sofrendo o que o homem sofre. Não é, Fernanda? É uma troca de valores onde você é a mãe, é o pai. Isso. E sofre hoje um pouquinho da dor de se sacrificar pelo trabalho e uma ausência que, graças a Deus, ele entende. Ele, final de semana, você tenta compensar. Não é? E existem preconceitos, Vinícius. Às vezes as pessoas... porque hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a mãe, como profissional, como mulher. Mas existe ainda o preconceito.
você vai deixar de criar seu filho para trabalhar, você vai deixar o seu filho com outra pessoa para ir trabalhar, mas as pessoas não sabem o que você vive, né? As pessoas não sabem o que você sente, o que você precisa. Então, o que é que eu digo? Você seja você. Procure o que você quer para a sua vida. Não escute muito o que os outros... eu costumo, tem até aquela frase, né? Não escute quem não construiu nada, é mais ou menos assim, né? Quem não construiu nada não tem muito o que falar. Não tem como lidar com conselhos. Lidar com conselhos, né? Então, o que acontece? Então, meu filho é isso. Ele que me impulsiona todos os dias. Tem mais foto dele aqui, ele Tem, orando. ele orando, ele gosta muito. Sempre na igreja, né? Ele gosta coisa muito, boa. ele assiste a missa toda, ele reza com todos ali, faz parte da catequese. Então, assim, graças a Deus, eu costumo criá-lo dessa maneira. Eu não tenho dúvida que você vai estar assistindo com ele o nosso Vou. podcast. Manda uma mensagem lá do fundo do coração meu dessa Deus do mãezona. céu. Rasga tudo que você sente por ele, que ele vai ficar feliz. E eu vou deixar ele mais ali confiante no que eu vou falar, porque eu falo, mas às vezes ele fala: mamãe, você trabalha tanto, meu amor, você é o amor da minha vida. Por você eu faço tudo. Você é extremamente importante. Mamãe sai todos os dias para buscar o melhor para você, o melhor para a gente. Mas saiba que é tudo pela gente, pelo amor que mamãe sente por você. Sempre confie nisso. Coisa boa. Olha aí, João, tá vendo? Ganhou essa mensagem que eu mandei pra tu aí. Pô, teu prazer de lhe conhecer. Parabéns. Ele vai ficar muito feliz. João, parabéns. Continue focado. Você tá no melhor caminho, meu irmão. Emocionante ver você de joelho ali, orando, conhecendo os braços do Senhor. E escute os conselhos da mamãe, né, Fernanda? Isso. Estude, porque se você gosta de carro, meu irmão, você não vai comprar um carro qualquer. Você quer ser um carro top, Tem que ser né, top. João? Isso aí. Que ele gosta. Pois é. E aí? Olha ele de novo aí, todo Aqui bonitão. foi no casamento do meu irmão. Ele foi pajem, né? Então, aqui foi no casamento do meu irmão. Ele adorou. Meu irmão que cuidou dele. Inclusive, depois vou falar do meu irmão, né? Que é visagista. Então, aí foi o casamento dele. A gente muito feliz. Sempre juntos, né, Fernanda? Sempre juntos. E quem é essa Fernanda? Gosta de viajar, passear aí pelo mundo todo? Amo viajar. Amo estar em contato com a natureza. Até aqui mesmo, na Paraíba, em lugares aqui, ou então fora daqui. Eu amo estar passeando. Eu não gosto muito de estar em casa, não, Vinícius. Eu gosto mesmo de passear. Lógico que tem alguns dias que a gente quer fazer aquele day off, né? Quer ficar em casa, curtindo ali um stream, uma pipoquinha. Mas eu gosto muito Eu ainda não consegui isso, não. Eu só consigo quando a doença me pega. Aí eu passo uns 3 dias de cama, mas ainda não consegui meu Aí é day a off força, ainda. né? É a força. Aí é a força, mas eu gosto muito de passear com os com meus amigos. Inclusive, umas 3 semanas atrás, eu estive numa viagem com meus amigos, com minhas amigas. A gente foi curtir pipa, a gente foi viajar, enfim. Então, eu acho isso muito importante para mim. Então, Coisa boa. Mais adoro. e mais aqui viajando pelo isso aqui é em Brasil São todo. Paulo, ali na Avenida Paulista. Isso aqui também é em São Paulo. Isso aqui lá é em Bonito, Isso aí não é vida de Pernambuco. contadora, não, viu? É sim! Sim, Ainda não tive a oportunidade de viajar. sim. Ainda não tive a Contadora organizada. Ainda não tive a oportunidade de viajar para o exterior, mas vai olha chegar aí. lá. E aqui é em Bonito, Pernambuco, que é onde eu tenho família também. Bem bacana. Isso aí. Vamos ver se tem mais foto? Vamos. Aqui é meu pai, minha razão, meu irmão, o mais novo, né? E ele, meu papai, que é o motorista, que era motorista de carro forte, lá no Rio de Janeiro, que hoje é aposentado, graças a Deus. Hoje ele está agora só descansando, né? Mas a nossa razão de vida também. Olhando para ele assim, uns traços do tempo, da experiência, do cansaço, Isso, do cuidado, né, com vocês. O isso. que é que ele representa? Ele representa muita força e muito trabalho. Como você lembra que você falou agora há pouco que o pai sai, né, para trabalhar, já chega à noite. Ele era essa pessoa que saía muito cedo de casa, às 4h30 da manhã, como você sabe, no Rio de Janeiro, uma cidade totalmente violenta, né, e que é muito dinâmica. Todo mundo ali acorda muito cedo para pegar a condução, para chegar no seu trabalho. Então, ele acordava muito cedo e chegava muito tarde em casa, na hora da janta. Então, mas no momento em que ele chegava, ele curtia o momento com o filho, com os filhos, né? E no final de semana a gente sempre passeava, quando era possível. Então, ele sempre foi muito atencioso, muito amoroso. Meu pai é uma pessoa que é bem emocionada, digamos assim, chora por tudo.
Qual é a melhor memória? Quando ele me vê aqui, ele vai chorar. Qual é a melhor memória que você tem dele? A melhor memória que eu tenho dele é do carinho dele por mim. Quando ele me via triste, às vezes, ele me abraça, sabe? Ele dá um carinho. Ele dá aquela palavra de conforto. Meu pai não tem estudo, né? Ele parou na 8ª série. Mas ele é uma pessoa de muito amor e muito carinho. Então, ele me dava muito isso. Então, eu lembro dele com carinho mesmo. E o que mais ele ensinou? Ele me ensinou a trabalhar, que o trabalho dignifica. Isso. Manda mensagem para ele. Eu quero dar uma mensagem para o meu pai aqui, agradecer por tudo que ele fez por mim, pela nossa família, agradecer pelo que ele me ensinou, o trabalho dignifica a pessoa, que é através do trabalho que a gente conquista tudo que a gente necessita. E eu amo muito ele. Coisa boa. Vamos ver se tem mais foto dele aí. Aqui é minha mãe, que é uma mulher de força também, meu pai e meu irmão. Juntos também. Esse é o seu irmão que mora aqui? Que mora aqui. Tem um mais velho que tá no Rio, é isso? Só que esse meu irmão mais velho, ele é par de pai, do primeiro casamento do meu pai, que mora no Rio de Janeiro. Esse aqui é meu irmão, né, de mãe e pai, e ele é o mais novo. E hoje ele é visagista, que é o barbeiro, né, barbeiro visagista que a gente fala. Ele trabalha aqui em João Pessoa. E aí é diferente, né? Porque existe o barbeiro que simplesmente vai lá e corta, ajeita seu cabelo como você pede. Isso. Existe ele, que é o visagista. Que aí ele não só corta, mas aí ele cuida todo o visual. Existe um corte específico do seu rosto, né? Exatamente. O visagismo... O meu irmão, ele começou como barbeiro mesmo, né? Fez um curso. Inclusive, foi minha mãe que colocou ele no curso, que ele não sabia muito o que ele queria fazer. Minha mãe disse, não, você precisa ter uma profissão na sua vida. Então, o direcionamento foi totalmente dela. E no início ele nem queria fazer muito. Mas aí ele se formou como barbeiro, trabalhou em algumas barbearias aqui em João Pessoa. E hoje ele tem o seu próprio estúdio, onde ele é visagista, que ele fez cursos em Minas Gerais, São Paulo, enfim. E ele é um dos pioneiros aqui na cidade a ter esse serviço, né, especializado. Então, o que seria o visagismo? Ele vai saber explicar melhor, mas o visagismo, ele vai estudar, né, a sua imagem. Então, o que você é? Você é um contador, você é um advogado, um empresário, um médico? O que você quer transmitir para as pessoas? Né? Como é que você acha que é o melhor para você? Então, ele vai estudar a sua imagem. Tem toda uma métrica. Ele vai estudar seu rosto, medir. É tudo muito minucioso, digamos assim. Não é só você chegar lá, quero cortar o cabelo assim. Não. Ele vai estudar o seu rosto e vai lhe indicar o melhor corte. E você tem que confiar nele. Inclusive, até no estúdio dele tem aquele antes e depois, em que o cliente só vai ver o resultado depois. Aí tem tipo uma cortina que abre, ele vai ver o seu antes e depois. Então, é isso. Essa é a sua base, Fernanda? Essa é a minha base, com certeza. Minha mãe é extremamente forte, minha aliada, lógico, né? Minha rede de apoio, ela que fica com meu filho, que me ajuda em tudo. Então, graças a Deus, eu tenho ela hoje para poder seguir esse caminho também, né? Como eu falei, a rede de apoio é muito importante. É verdade, é verdade. E aí, aqui a gente tem a nossa programação do podcast. Lembrando, tá? Eu sei que você é forte, eu sei que você vai fazer a diferença. Nós temos um ranking, né? Aqui tem alguns dos últimos entrevistados. Nós temos um ranking e aí você tem que compartilhar para geral. Por quê? Porque agora em dezembro a gente vai ter uma premiação dos 3 melhores podcasts. Nossa, que interessante. Então você precisa compartilhar. Manda para a tua rede de apoio, manda para os teus clientes, manda para todo mundo. Por quê? Eu quero ver você lá recebendo um prêmio, né? Então, vale a pena sair compartilhando, Vou compartilhar, eu quero estar aí. Exatamente. E a premiação vai ser topada, beleza? Ótimo. Gente, que papo fantástico de uma mulher guerreira, inspiradora, que aí você que está aí, vale a pena assistir novamente tudo de novo, vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube. Impacto Soluções Contábeis, tem todos os podcasts, o da Fernanda, o 22º, tem muito papo massa, tem muita história inspiradora, vale a pena você assistir, tá? Assim como a Fernanda esteve aqui, você também pode estar ou indicar um profissional que faça a diferença. Nosso podcast, ele é sim do mundo corporativo, mas nada impede da gente trazer do esporte, trazer do mundo religioso. A gente está aqui para fazer negócio, a gente está aqui para lhe ajudar aí do outro lado.
Beleza? E aí a gente tem uma parte que é exatamente do Conta Comigo. Eu já estou imaginando quem você vai querer indicar para estar aqui com a gente, né? Então, hoje eu quero indicar, Vinícius, nada mais, nada menos que meu irmão, né? Gustavo Serafim, visagista. Então, ele tem hoje um estúdio lá no Live Mall. Então, ele tem uma história de vida linda até chegar, né? Nesse momento, ele tem um grande estúdio, onde ele é um dos pioneiros nessa área. Então, eu acho muito interessante ele estar aqui para contar a história de vida dele, contar o que é realmente o visagismo para muitas pessoas que não conhecem, né? Inclusive, hoje, acaba sendo uma novidade, como tá no ramo da beleza, vem sempre surgindo algo. Então, o visagismo, ele está em propriedade para falar o que é, e a história de vida dele também é muito linda e acho muito importante ser compartilhada aqui. Coisa boa, e a sua indicação é uma ordem, viu, Gustavão? Se organiza aí, meu irmão, que a galera vai querer te conhecer aqui. Eu já imagino ele trazendo aquelas cabeças, né, que faz o corta aqui. Vamos fazer um podcast diferente, viu, Gustavo? Quero que você traga aqui um modelo, a gente vai fazer um negócio diferenciado para a gente contar um pouquinho sobre o visagismo. E como empreender nessa área também, né? Porque muitas pessoas também têm medo. Toda a área do empreendimento, né? As pessoas que estão ali começando, principalmente dessa área da beleza, os homens, né, que querem iniciar nesse ramo, têm às vezes medo de seguir por esse caminho. Então, ele está aqui também para poder mostrar que isso é possível. Coisa boa, Fernanda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Maravilhoso. Contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência. E aí, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para aquela galera que ficou até o final com a gente, conhecendo um pouquinho sobre a sua história. Certo. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui com a gente e saber que você é capaz de tudo, que as coisas são muito importantes, que se você buscar, você consegue, não importa de onde você veio. Eu vim de uma família humilde, como eu já falei, fui a primeira pessoa a se formar, Vinícius, no curso superior da minha família. Então, você é capaz de tudo. A partir do momento que você desejar, que você ter resiliência, força, ter perspicácia naquilo que você quer, então, nunca desista. Coisa boa. Que mensagem tremenda, viu? Parabéns. Foi um podcast rico, maravilhoso. Fernanda contou um pouquinho aqui. Obrigado mais uma vez que você ficou aqui com a gente no 22º episódio. Vem muita coisa boa, vem muita coisa boa. E eu vou dizer, hein, agora em novembro, vamos ter um podcast aqui. Eu não vou dizer quem é, mas vai ser estouradíssimo. Eu já falei com ele, ele me prometeu que em novembro vai estar aqui com a gente. E você não perde por esperar. Vai ser estouro, beleza? O homem é diferenciado. E é isso, Fernanda. Obrigado. Gratidão também. Mais uma vez. Que a sua história possa inspirar muita gente aí. Tá bom? Obrigada, Vinícius. E terça-feira abençoada. Estamos chegando ao final de mais um podcast tremendo aqui, com muita informação bacana. Segue lá a Fernanda, conhece o trabalho dela. Deus abençoe vocês. Vão descansar aqui quarta-feira amanhã. Tem muita coisa para fazer. E mais uma vez, gratidão, tá? Gratidão de verdade por apoiar nosso projeto. Compartilha para geral esse projeto que só cresce. E mais uma vez, você que está nos assistindo, gostou do projeto, se imagina gravando o seu próprio podcast, vem para cá, vem conversar com a galera da Impacto, Agência Impacto, Comunicação e Marketing, que eles vão te ajudar. Isso aí eu posso te garantir. Beleza? Deus abençoe, bom descanso, tamo junto e conta comigo.